A visibilidade excessiva adoece os nossos filhos? Olá, amigos. Eu sou Ana Paula Ribeiro, terapeuta familiar, psicanalista, educadora e escritora. E o meu papel aqui é ajudar você a entender e se relacionar melhor com o seu filho. O fenômeno da visibilidade, ele foi estudado por Foucault. Foucault utilizou como exemplo o panóptico, que era uma espécie de construção utilizada para presídios. E ele dizia que os panópticos eles poderiam ser utilizados para colocar pessoas e fazer experimentos de comportamento humano. Então a gente percebe que ao longo de muito tempo, esse fenômeno hoje que a gente evidencia dos reality shows, eles são uma cópia, não é, daquilo que Foucault já utilizava, já comentava e falava, que os nossos comportamentos, eles são alterados de acordo com o modelo, com a forma com a qual a gente está sendo obrigado a viver. Então, quando a gente percebe que as redes sociais, as mídias, elas são um chamativo, né, para os nossos filhos como modelos de comportamento, modelos de vida, posições financeiras, não é? A questão dos modelos de beleza, que são verdadeiras torturas para aqueles que não se comportam adequadamente com aquilo que é apresentado nas mídias. Essa visibilidade excessiva, sim, ela adoece os nossos filhos. E como nós podemos trabalhar esse processo? Nós entendemos que num período como esse, no qual estamos vivendo, em que o reality show apresenta modelos de casas, modelos de decoração, modelos de comportamento, modelos de relacionamentos, a gente percebe que a sociedade que busca o reality show, de certa forma, ela se dispõe a ser influenciada em pequeno, médio ou alto grau por esses comportamentos. Eu lembro que quando eu trabalhava com decoração de interiores, algumas clientes esperavam as edições, não é, do reality show para que elas buscassem inspiração e alterassem os seus ambientes familiares, a decoração das próprias casas, porque elas queriam aquela cadeira que foi apresentada ali, elas queriam aquele revestimento que tinha ali, elas queriam aquele modelo de coxa, aquele modelo de quadro. Então, tudo isso evidencia que, como Foucault falava, que essa visibilidade, ela altera o comportamento humano. Então, papai e mamãe, como você pode estar trabalhando com o seu filho para que você não caia, para que ele, na verdade, não caia nessa armadilha da visibilidade? De certa forma, todos nós somos sequestrados em grande ou baixo grau por essa questão da visibilidade. Hoje a tecnologia ela está tão evidenciada, ela está tão em uso que estar nas redes sociais e não estar realmente é uma questão que até leva a um tipo de crítica por parte de muitos. Então, eu particularmente, eu não estava nas redes sociais até esse período da pandemia. Minha atividade era mais voltada ao público presencial. E aí a pandemia nos resgata, não é? Dessa ausência, e ela nos busca e diz assim, olha, é preciso estar nas redes sociais, porque as redes sociais representam um mundo, e nesse mundo você pode estar atuando profissionalmente, você pode estar atuando como pessoa, se mostrando como você quer, você pode estar levando o seu produto. Essa visibilidade, ela pode ser, em alto grau, muito prejudicial aos nossos filhos. Nós buscamos modelos de felicidade. E esses modelos de felicidade, eles estão exatamente, completamente deturpados em uma boa parte desse mundo virtual com o qual nós lidamos. É importante que você, então, mostre esse mundo ao seu filho, mas também mostre, converse, faça-o refletir sobre os perigos que ele pode estar trazendo. E nesse momento em que as discussões estão em torno desse confinamento provocado pelo reality show, a gente precisa refletir.
E se você pode chamar seu filho para conversar, utilize os exemplos desse confinamento que estão super atuais, quando a gente percebe modelos de comportamentos desajustados, no sentido de que falta a base de qualquer relacionamento, em muitas vezes, que é o respeito pelo outro, o respeito pelo que o outro é, pela essência que ele quer mostrar. Entendemos que, como é um desafio, ali certamente aquele grupo foi muito bem analisado antes de ser levado a participar, e todos os desafios propostos, eles levam exatamente a uma pressão psicológica que deixa o ser humano em seu extremo. Um outro problema que nós evidenciamos aí é a questão da iluminação excessiva. Essa iluminação necessária por conta das gravações que acontecem durante 24 horas, o que ela faz? Ela afeta o nosso ciclo circadiano. Esse ciclo é o nosso relógio biológico e ele faz com que a gente regule, o cérebro regule a produção hormonal, como a melatonina, por exemplo, que é o nosso hormônio do sono. Então, uma vez que você não dorme bem por uma noite, você já vai ter dificuldades em fazer suas atividades no dia seguinte e atuar de forma equilibrada. Imagina isso durante várias noites. Então, isso modifica completamente seu comportamento, levando a comportamentos extremos. Toda essa pressão, ela provoca nos participantes algo que a gente nem imagina, dependendo do tipo de vida ou da condição de equilíbrio emocional que ele carrega antes de entrar no reality show. Então, é importante que nesse momento, todas essas evidências, aquilo que a gente percebe naquelas relações, elas possam ser utilizadas como meio de conversa, de diálogo e de bate-papo junto aos nossos filhos. Porque a partir daí, que é um exemplo concreto, não é? A gente pode simular vivências em sociedade. E muitos dizem, não, mas é parecido com a vivência em família. A única coisa que um reality show como esse pode nos trazer como uma vivência em família é que todos estão convivendo por um grande número de tempo, juntos, partilhando de um cotidiano diário. Fora isso, não tem nada a ver com a família, porque na família existem afetos. Na família, na maioria delas, ou em algumas situações, existe respeito. Se for uma família equilibrada, certamente vai existir o respeito. Então, na família existe cooperação, participação. E existe uma afinidade gerada tanto pela questão biológica como pela questão do amor que envolve todo o processo de idealização e construção familiar. Então, o que é que o reality show pode trazer para nós como reflexão para trabalharmos em família? O quanto nós precisamos orientar, realizar uma construção e um desenvolvimento saudável, mental, junto aos nossos filhos, para que eles, ao serem levados ao mundo, que é um meio social que inicialmente pode ser estranho a ele consiga se comportar nesse meio social com equilíbrio. E aí a gente pode dizer assim, mas Ana Paula, o meio social não tem nada a ver com reality show. Realmente, em parte, não tem a ver. Sabe por quê? Porque no reality show existe uma pressão psicológica. E esse grupo que foi escolhido para atuar ali, quando foi analisado, certamente a possibilidade de haver conflito, de haver ruptura, já foi colocada ali como algo positivo para gerar, no caso, nos espectadores, né? Aquele sentimento de desafio, de optar por um ou por outro, de julgar, que nós gostamos muito de julgar o comportamento do outro. Então é por isso que a sociedade, de uma maneira geral, ela, entre aqueles que se dispõem a assistir, eles ficam aí tentando, torcendo por um, prejudicando o outro, segregando o outro, falando mal. Então, esse modelo de reality show, ele gera discussões em vários meios.
É importante que, a partir dessa realização, dessa discussão, a gente possa tirar algo proveitoso, né, dele, para que os nossos filhos possam refletir nas próprias posturas diante do mundo. Percebem que, como somos seres gregários, a gente vê que no início do reality show tudo é uma maravilha, não é? A casa é um espaço que muitos nunca tiveram acesso, porque ela foi muito bem trabalhada por um arquiteto, por profissionais. Então, tudo ali é um momento até de lazer inicial, todos estão felizes, todos se relacionam com sorrisos, todos se respeitam. A partir do momento em que aquela novidade ela deixa de acontecer e assim a ausência dos parentes, dos afetos, ela começa a pesar no psiquismo dos participantes, eles de certa forma, como todos nós, buscamos meios, buscamos grupos para nos apoiar. Então nós vamos buscar os afins, porque somos seres gregários. Então a gente vai, como em sociedade, buscar ali, né, no caso os participantes vão, como nós em sociedade, buscar ali pessoas que possam formar um grupo, porque juntos eles são mais fortes. Percebem que aqueles que andam isolados, eles têm menos chances, porque eles vão ser bombardeados pelos outros grupos. E aí você vai perguntar, eu posso dizer ao meu filho que em sociedade acontece algo parecido? Claro que sim. Quando nossos filhos são levados à escola, eles também vão procurar grupos que algum tempo atrás nós chamávamos de tribos. Cada um busca a sua tribo. O que são esses grupos e essas tribos? Simplesmente grupos de pessoas com os quais a gente tem certas afinidades e a gente se dispõe a conviver. Quer dizer que nesse grupo tudo vai estar perfeito? Claro que não, porque nós somos cada um individualidades e situações de extremo vão acontecer também nos meios sociais com os quais atuamos, não apenas acontece no reality show. Nele, as coisas são apenas evidenciadas, além do uso de álcool, né, que também faz com que a gente perca um pouquinho do controle, e tudo isso vai gerar comportamentos avessos ao que talvez antes cada um dos participantes não apresentasse. Mas a decisão de estar ali é de cada um. Eles são levados ali porque eles se dispuseram e assinaram contratos para isso. Na vida real, nós somos levados em sociedade porque viver em sociedade é uma necessidade de todos nós. Então é importante que quando a gente vai permitir que os nossos filhos tenham a liberdade de buscar em sociedade esses grupos, de decidirem com quem eles querem atuar, que eles estejam prontos, preparados para principalmente se utilizarem do respeito. As relações abusivas que a gente percebe também no reality show, elas acontecem dentro de casa e acontecem fora de casa, no meio profissional, no meio religioso, no meio social como um todo. Então é importante que a gente perceba o quanto o cuidado com a saúde mental, gerando equilíbrio e segurança para que cada um se posicione em sociedade, é essencial. E você, papai e mamãe, eu também como mãe de dois adolescentes, nós precisamos tomar cuidado e gerar esse tipo de reflexão nos nossos filhos a partir das vivências deles. Percebam que não é a partir das nossas vivências. As nossas vivências, elas podem servir como um norte, como um exemplo, mas aquela vivência que vai realmente gerar um conteúdo proveitoso para que seu filho possa atuar em sociedade são as vivências dele, porque é através das próprias vivências que eles vão sentir o nível do desconforto emocional que sentiram, né, que tiveram, para que a partir daí eles possam trocar com você, papai, mamãe, educador, os conteúdos que afetaram o equilíbrio, né, emocional deles, e a partir daí eles podem crescer, aprender a se posicionar.
entendendo que ensinar os filhos a ter o auto-amor, o autocuidado é essencial em qualquer processo educativo. Porque essa pressão que nós sentimos em sociedade, ela é muito válida, porque quando a gente não tem mais o apoio, a proteção ali, o cuidado direto dos pais, no momento que estamos atuando em sociedade, a gente vai dizer, olha, agora sou eu e eu. Então, a gente precisa, diante de uma encruzilhada, diante de uma sinuca de bico, como dizemos assim, estar preparados para atuar. E isso é o que acontece com os nossos filhos. Será que você está gerando essas reflexões? Será que esse cenário que estamos vivendo agora, que estamos observando tudo que está acontecendo, quando um dos participantes gera tantas polêmicas, quando o outro desiste porque simplesmente foi segregado, né? Foi atacado, né? Então, por apenas se mostrar quem é, né? por mostrar um traço do comportamento que todo mundo quer ter a liberdade de mostrar, mas muitas vezes a gente cria máscaras, né? E não se permite ser diante do outro aquilo que realmente somos. Então é preciso, papai e mamãe, que a gente tenha a exata dimensão do quanto a gente pode gerar de conteúdo positivo na vida dos nossos filhos quando a gente se dispõe a perceber, a analisar ou a participar como espectador, não é, de um desafio como esse. Entenda que os desafios eles são necessários porque eles fazem parte de todo o nosso processo de vida. Sempre é um desafio. Aprender a andar é um desafio. Aprender a falar, aprender a se alimentar, a tomar banho, aprender a se posicionar em sociedade, aprender a ir para a escola sozinho, aprender a pegar uma condução, aprender uma profissão. Percebe a lista? Ela é vastíssima. Por quê? Todos nós somos obrigados a sairmos digamos, de um ambiente, de um estado de acomodação que pode, para muitas pessoas, ser até agradável, porque muitas não gostam de mudança, mas é necessário que haja um crescimento. Esse crescimento, ele vem exatamente da necessidade de termos que ir ao outro, de termos que conviver com o outro, pessoas diferentes de nós, e a partir dessa convivência, a gente aprender a respeitar da mesma forma que a gente quer ser respeitado. E quando a gente impõe regras de comportamento em sociedade, que elas são muito rigorosas, a gente percebe que vamos ser meio que deixados de lado, porque queremos exigir que o outro cumpra aquilo que nem nós mesmos temos a condição de cumprir. E essa situação, ela precisa ser muito analisada pelos pais, porque muitas vezes os pais exigem aquilo que nem eles mesmos fazem. Então, o seu exemplo de vida, para que ele tenha a força transformadora na vida do seu filho, é preciso que ele esteja aliado com a sua fala, não é? A fala e a vivência, a ação, elas precisam estar em sintonia, porque caso contrário, isso não vai acontecer. E a importância da questão da visibilidade, que foi o início da nossa conversa, é extremamente válida, porque hoje em dia todos nós estamos expostos, não é? Alguns expõem quem realmente são, porque utilizam as redes sociais de uma maneira muito leve. Outros criam perfis, alguns criam perfis falsos, outros mostram um mundo, uma realidade que não vivem. Apesar de serem eles mesmos, mas eles buscam mostrar ao mundo, mostrar nesse mundo virtual aquilo que na verdade no dia a dia eles não são. E isso é válido até o ponto em que seu filho, você, eu, não chegamos a um nível de adoecimento
por dependermos, não é, dessa avaliação do outro. E os nossos filhos, muitas vezes, eles adoecem, como esses participantes dos realities que são eliminados, eles adoecem. Entendam que ir para um paredão provoca uma dor maior, não é? Porque demonstra um fracasso, uma rejeição, provoca uma dor maior do que a alegria de passar pelo paredão. Vejam como parece que está tudo distorcido, não é verdade? Então, a conquista, que é a alegria de passar pelo paredão, ela tem menos valor do que a desacomodação mental que gera a questão do fracasso. Então, eu pergunto a você, você está ensinando seu filho a perder? Você está ensinando seu filho a fracassar, não é? A lidar com o não, com o fracasso, com a perda? Porque quando isso não acontece em família e o filho é levado em sociedade, até num jogo na escola, numa competição simples, ele vai se desacomodar emocionalmente. É preciso que todos esses conteúdos sejam passados de uma forma muito segura para eles. Então, se nós geramos aqui uma reflexão positiva, eu peço a você que visite os nossos canais, visite o nosso canal do YouTube, Facebook, Instagram, porque lá tem uma série de outros conteúdos que podem estar levando a você excelentes reflexões e diálogos em família, junto ao seu filho. Vamos juntos? Um grande abraço!